Entrei. Olá, boa tarde a todos, a todas. Sou Dione, professora da Universidade Federal do Paraná, e nós começaremos mais uma live do nosso projeto que se chama Convida. Esse é um projeto da universidade que tem a preocupação de possibilitar, nesse momento em que nos encontramos em afastamento social, encontros com pessoas que estão em condição de vulnerabilidade ou que queiram trocar conosco algumas experiências. Lembro a todas e a todos que as lives sempre estão disponíveis no nosso canal do YouTube, chamado Convida, e que ficam disponíveis para acesso durante todo o período. Nós também contamos neste projeto com a participação de vários colaboradores, de vários professores. Um deles que dessas pessoas que nós vamos conversar hoje é a professora Jocelaine, do Departamento de Psicologia da Federal, e vai ser um grande prazer, porque a Jocelaine, além de ser a nossa parceira também no projeto, é uma pessoa muito importante para mim, é uma grande amiga. E isso vai ser um grande prazer compartilhar essa live com Jocelaine e com todos que estão aqui conosco para tratar desse tema tão importante que é o tema das relações pessoais e da saúde mental, né? Nós estamos aguardando a professora Jocelaine entrar. Enquanto isso, quero dizer que essa live tem um período de 1 hora. Depois disso, olá, Jocelaine! A professora Jocelaine está entrando. Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, Johnny? Tudo bem. Que bom que você está aqui conosco, Jocelaine. Jô, eu estou contando para eles que a nossa live vai ficar disponível, que depois as pessoas que não tiverem oportunidade de nos assistir agora podem nos assistir depois, e que também nós temos um período de 1 hora. Nessa 1 hora, nós ficaremos discutindo, conversando, trocando ideias, e depois nós deixaremos ela então no nosso canal, o canal Convida. Lembrando que Tá ótimo. durante as nossas conversas, Jô, as pessoas também podem colocar para a gente questões, trazerem algumas complementações, trazerem algumas contribuições, perguntas, comentários, e a gente no decorrer vai fazendo essas pontuações, né? Jocelyn, você consegue me escutar bem? Tô ouvindo bem, tava ajustando aqui, tô ouvindo bem. Então tá bom, então tá bom. Jocelyn estava contando aqui um pouquinho, né, da preocupação que nós temos nesse momento em que nos encontramos em afastamento físico, que algumas pessoas estejam mais sensíveis a esse período, porque diminuem os seus contatos, nós temos pessoas que são grupo de risco e que, portanto, ficam distantes da sua família, ficam distantes, às vezes, de netos, de filhos, pessoas que estão se afastando nesse momento em função até do trabalho, porque são um grupo de risco e também não podem se manter no trabalho, e isso tudo muda a rotina de todos. Mudando a rotina de todos, muda também a forma como a gente se relaciona com a vida. E algumas pessoas acabam mais vulneráveis ou em sofrimento, né? Então, eu queria iniciar com isso e trazendo, né, Jô, alguns questionamentos, algumas perguntas, alguns comentários, né? Como é que você tem visto isso? Como é que você tem percebido, até por conta do seu grupo de pesquisa? E você tem um projeto, eu queria que você falasse um pouquinho também para nós, do Cá Entre Nós, que também acolhe e está disposto a fazer um trabalho de saúde mental nesse momento. Jô, muito bem-vinda, muito obrigada de ter aceito o nosso convite, né, de ser nossa parceira no projeto, e a palavra é tua.
Obrigada, Dione. Eu queria começar agradecendo você, agradecendo o convite que vocês me fizeram. Queria dar boa tarde para todo mundo que está acompanhando agora, gente. Estou muito honrada por estar aqui e poder compartilhar essas ideias que são ideias tão importantes, principalmente como você falou, nesse período que a gente está vivendo, né? Uhum, Nas coisas que a gente está tendo que ter criatividade para enfrentar essa situação que ninguém nunca passou por ela, né? uhum. E então eu acho essa é bem interessante a gente parar um pouquinho para conversar sobre isso. Você perguntou do projeto do Cá Entre Nós, né? Então, Isso. essa ação de extensão, a gente gosta muito dela. Nós a propusemos agora durante a quarentena. Intitulamos Cá Entre Nós Online, porque, obviamente, é uma ação que só poderia ser feita, né, num ambiente virtual, porque as pessoas não Uhum, podiam se encontrar. Mas, apesar de ser em ambiente virtual, a ideia é fazer coisas ali que aproximem as pessoas, que uhum, mantenham as pessoas com laços fortes entre nos seus relacionamentos. É, então o projeto ele vai até o final desse mês e provavelmente a gente vai conseguir prorrogar, né? uhum, A uhum, depender da quarentena, de quanto tempo durar. E a gente, os fundamentos do que a gente faz é baseado na psicologia positiva, que a uhum, OSM recomenda para situações de emergência, né? E uhum, nós fizemos adaptações de algumas coisas da psicologia positiva para práticas que nós já tínhamos antes, que nós tínhamos um projeto semelhante a esse, que também visava aumentar, a uhum, estreitar os laços entre as pessoas, né? Mas uhum. era com as pessoas atendidas no Centro de Psicologia Aplicada. E dessa vez o projeto ele é aberto para a comunidade externa, para pessoas em geral. Tá. Então, os encontros acontecem semanalmente. Pode entrar ali na sala de reunião através do link, quem tiver interesse, Uhum. e a gente conversa um pouco, faz algumas reflexões sobre relacionamentos próximos e sobre como cultivá-los. Uhum. Ah, Jô, eu queria que você pudesse, né, trazer um pouquinho para a gente dar uma esquentada nessa nossa conversa. Primeiro, para colocar para as pessoas que talvez não sejam da área da psicologia, explicar um pouquinho mais o que é essa proposta da psicologia positiva para essas estratégias, né, até que envolve a Organização Mundial da Saúde, e explicar um pouquinho para a gente, Jô, se você pudesse pontuar, como é que você tem percebido o sofrimento emocional das pessoas nesse momento e a possibilidade de que estreitem-se esses laços de afeto, essas relações interpessoais, como estratégias de cuidado, né? De cuidado de si, de cuidado do outro. E, Jô, eu tenho algumas pessoas perguntando, né? Sobre o projeto, e eu já vou dizendo para as pessoas que nós temos, além eu e Jô, que estamos aqui na tela com vocês, a gente tem um grupo de pessoas que está nos apoiando, Luísa, Giovana, a gente tem um grupo de apoiadores dos nossos bolsistas e eles vão colocando nos comentários daí os nossos sites, né, os endereços dos nossos projetos. Então, para as pessoas que estão interessadas, já adianto que a gente vai colocando essas informações aqui também e depois a gente deixa na nossa live também. Mas é isso, Jô, explica um pouquinho para a gente o que é isso, como você tem percebido e como que as pessoas podem fazer para sobreviver a esse período desse afastamento. Então, eu acho que eu vou começar falando da psicologia positiva, né, Tá. que você comentou. É muito interessante a proposta da psicologia positiva, porque ela surgiu de uma espécie de reflexão a partir do tipo de produção que era feita, que vinha sendo feita na psicologia, que se a gente olhar, né, como que a psicologia, o que que a psicologia dava ênfase quando olhava para a saúde? Uhum, Bom, você tem testes que medem problemas ou uhum, medem déficits, né? E uma proposta bem interessante da psicologia positiva era olhar para indicadores positivos,
Tá, Uhum, mas então que habilidades essa pessoa tem? Que forças ela tem? Que laços ela tem? E buscar a criação, o Seligman, que é o propositor, ele chama de florescimento, né? O uhum, florescimento das pessoas a partir desses indicadores. E aí foi uma área que cresceu bastante, tem crescido bastante, e ela acabou sendo indicada nos momentos de emergência, uhum, exatamente por isso que você estava falando, né, Johnny? Porque as pessoas já estão muito sensíveis nesses momentos. uhum, Mesmo as pessoas que não atingiam critérios clínicos, não teriam indicação para um atendimento clínico, elas ficaram bastante fragilizadas. Pessoas perderam o emprego, né? uhum, Pessoas da casa podem ter perdido o emprego, dificultado a renda familiar, enfim, ameaça de perder os seus entes queridos. Então, é uma situação que, por si mesma, ela já traz muitas ameaças. E uhum. aí, a psicologia positiva, ela é indicada nesses momentos mesmo, para conseguir ajudar com possibilidade de enfrentamento e de fortalecimento, né, de Uhum. si mesmo. E esse fortalecimento ele vem muitas vezes do vínculo que a gente tem com as outras pessoas, né, do Uhum. apoio que a gente tem nas outras pessoas. Jo, eu queria trazer uma coisa muito legal que você trouxe agora, que essa perspectiva de que nesse momento em que nós estamos tão frágeis ou que nos encontramos com tantos desafios, nós possamos nos apegar nas potências, né? Nós podemos Sim, recuperar ou identificar em cada um de nós como nós lidamos com situações difíceis em momentos anteriores. E, portanto, a partir disso, reconhecer a possibilidade que eu tenho de lidar com isso nesse momento, né? E a outra questão que você trouxe, que acho que a gente não pode deixar de destacar, é que nós não estamos em situações em que nós costumávamos lidar, onde nós tínhamos ex rotinas, disciplinas, ou sabíamos o dia seguinte. Quando nós entramos exato. nessa situação, nós entramos por 15 dias, depois mais 15, e assim nós estamos passando 100 dias, né? E que, ao que tudo Uhum. indica, nós teremos segurança quando tivermos um tratamento eficaz ou uma vacina. E nesse momento é fundamental que a gente possa estreitar esses laços interpessoais, né? Retomar Sim, vínculos. é. E bem isso que você falou, né? Inclusive, dentre as atividades propostas no Cá Entre Nós, o Uhum, que nós fazemos é dar algumas sugestões para as pessoas de coisas bastante simples, mas elas não são fáceis de fazer. Então, eu vou dar um exemplo. No primeiro dia, nós falamos da gratidão. Eu sei que uhum, ficou, às vezes, um tema que pode parecer desgastado, mas a gente contextualizou bem ali, tá? E, e aí, as pessoas, nós propusemos que a pessoa identificasse alguém. Claro, a gente facilitou isso com algumas dinâmicas, né? uhum. Identificasse uma pessoa para quem ela gostaria de escrever uma carta de agradecimento. E quem assim desejasse poderia entregar essa carta, claro, por e-mail, né, de uma maneira online. Uhum, uhum, Mas quem achasse que não era o caso, poderia escrever a carta e simplesmente sentir mesmo aquela gratidão que ela tinha por essa pessoa, sendo bastante específica. Por exemplo, eu uhum. sou grata a uma pessoa por ela ter feito exatamente tal coisa para mim, e isso me fez sentir assim, isso mudou minha vida de tal maneira, sendo bem específico. Então, nós sugerimos coisas assim, só eu estou dando esse exemplo para ligar com o que você falou de é, como fomentar, né, as nossas forças, né, em Uhum, situações como essa, né, em situações incertas, uhum. imprevisíveis, ameaçadoras mesmo, né? E a experiência é muito legal. Aí quando você vê as pessoas retornando e contando o que elas fizeram, né? Algumas não fizeram, falaram, olha, isso não saiu da minha cabeça, mas eu não consegui fazer. Uhum, Outras uhum, fizeram, né? E é interessante o impacto no outro, aí, ou quem recebe o agradecimento, né? uhum, E isso
Então, não importa que era em ambiente virtual, não importa, as pessoas se sentiram muito próximas e algumas experiências assim também de aliviadas, né? Porque era Sim. uma gratidão que não tinha ainda sido manifestada. É só um Uhum. exemplo que eu lembrei a partir do que você falou aí. Nossa, e eu fiquei pensando, né, Jocelaine, escrever ao outro, né, é algo que é tão de dentro, é tão próprio, né, é tão da nossa intimidade, colocar em palavras o que sentimos pelo outro, e é um desafio, às vezes, a gente se manter numa perspectiva de pedir ajuda ou de manifestar o sentimento, e isso também é um aprendizado. Talvez com essas questões de estarmos mais separados, mais isolados. Isso nos coloca numa outra perspectiva, onde a gente consiga valorizar, por exemplo, a delícia de um abraço, né? Nesse momento que ninguém É, pode se abraçar, né? Quando a gente pode encontrar alguém, a gente precisa encontrar com distanciamento, a gente precisa encontrar com álcool, né? A gente começa a ter outros valores. E eu fico pensando num resgate das cartas, né? Carta era uma coisa que a gente fazia antes, hoje a gente não faz mais cartas, né? A gente não escreve sobre o que nós sentimos, né? Ou pelo menos não escrevemos endereçados ao outro. Às vezes até escrevemos na rede social, mas ele não tem endereço. Ele não é para Jocelaine, né? Ele é para as pessoas. E isso que você coloca, essa estratégia, parece que resgata na gente até o contato do cuidado, da relação, do afeto, do encontro com o outro, né? De se colocar-se disponível a passar por esse período junto. sim. E como que a experiência de estar conectado, não importa, até, como você falou, a gente tem a restrição física, mas de estar sintonizado de alguma maneira, né? Ela traz conforto. Ela traz conforto de diversas maneiras. Inclusive, a Uhum. gente tem estudos assim que indicam como que esse conforto é produzido em termos psicológicos e fisiológicos. A Ai, que legal, conta proximidade pra com gente, alguém. Jô. Ah, Olha, na verdade, tem estudos que vêm de diferentes áreas, né? aham. Vem da sociologia, da epidemiologia, é, mas há alguns estudos, por exemplo, que tentaram ver experimentalmente se como é que era isso? Será que eu estar perto de alguém produz algum indicador de saúde, né? Ou eram Uhum, apenas correlações, assim, né? Ou eram relações espúrias, né? E eles uhum, conseguiram perceber experimentalmente a diferença entre quando você tinha o toque de outra pessoa, em alguns ambientes, ambientes hospitalares, inclusive, é, correlações com melhoras em questões cardiovasculares, né? Eu posso passar as referências, né? Tem vários outros que conseguiram alguns métodos que testavam, que conseguiam isolar algumas variáveis da proximidade mesmo da uhum, pessoa e de alterações fisiológicas. O uhum, mais comum e que era mais aceito é que eu, tendo para mim uma rede de apoio, uma pessoa atenta, né, eu vou atravessar de uma maneira mais tranquila situações estressoras. Então, uhum. durante uma vida inteira, eu conseguindo manejar melhor, né, esse estresse, a tendência é eu ter melhores indicadores, né, fisiológicos e psicológicos. Mas junto com isso tem vários outros dados que eles se somam. É como se os estudos pegaram variáveis diferentes, com métodos diferentes, mas eles falam muito a favor de valorizar a aproximação dos outros. Nesse caso, nós não podemos fazer isso com um abraço, como você falou, né? Mas a aproximação, pelo menos em sintonia, e melhoras nas condições de saúde. Como você falou, né, Jocelaine, a gente pode escrever para o outro, né? Endereçar para o outro o meu afeto, dizer que o outro importa para mim. Como nesse projeto que a gente tem, você importa, né? A gente aprender a usar da palavra
como mediadora dessa nossa relação mais íntima, né? Disso que nos torna tão especial, tão singular, que é reconhecer a gratidão, reconhecer e ter compaixão. Às vezes, no momento em que a gente vive tão sem compaixão, onde a gente acaba todos os dias ligando a TV e hoje teve 1.300 e ontem 1.200 e anteontem 1.100 e parece que a vida vai perdendo valor, né? Então, na hora que a gente consegue retomar esse vínculo e dizer você importa para mim, é como se a gente estivesse conseguindo dar conta dessa perspectiva de sofrimento que para alguns pode ser impossível de suportar. E, portanto, estar em rede permite fazer essa passagem de uma forma, não sei se mais tranquila, mas pelo menos de uma forma a se manter, né? A continuar nessa travessia, para que a gente possa lá na frente se acolher novamente, né? É uma coisa que Jocelyn, me ajuda também. Alô? pode Tá me falar. ouvindo? Aham. Ia falar que uma coisa que me ajuda é bem isso que você falou, assim, essa imagem de da gente estar atravessando, né? Vamos focar em Aham. chegar do outro lado, Aham. focar em passar por isso, e aí depois a gente reavalia uma série de coisas, né? Mas essa é uma imagem tranquilizadora para mim. Para mim também, né? Pensar que nós vamos passar e que nós vamos chegar lá na outra margem, né? Eu queria lembrar, Juscelane, algo que você falou que é tão importante, porque às vezes a gente fica atrelada a essas discussões de afeto ou essas discussões interpessoais como se elas fossem do campo da psicologia. Elas perpassam também o campo da psicologia, né? Mas elas É, estão aí presentes e sendo estudadas e olhadas também de outras perspectivas. E eu queria me lembrar, Jô, de uma passagem, né, que você estava trazendo para a gente, isso da epidemiologia, da sociologia, e um estudo muito antigo, né, que é o estudo do Durkheim, do Emile Durkheim, um sociólogo, e que em uhum, 1897 faz um livro super interessante que é o suicídio, né? E o Durkheim naquele livro, ele fica tocado, toda a sua sensibilidade para escrever está relacionada à perda de um amigo do ensino médio. E aí, quando ele já era um sociólogo, ele pensou, e agora? A gente tem que ter um método científico para a sociologia. E para pensar esse método, ele faz pelo livro, pelo estudo do suicídio. E tem umas passagens que eu acho assim fenomenais. Durkheim fala uma coisa que você acabou de falar para gente, né? O quanto é importante a gente se manter em relacionamentos interpessoais. E aí ele destaca que um dos aspectos que previnem suicídio é quando nós temos pessoas vinculadas emocionalmente. Então, por exemplo, quanto maior a rede social, menor é o risco que essa pessoa venha ter ideações, tentativas, ou mesmo que ela consuma esse ato, né? Então, de novo, a gente retoma a saúde mental e relacionamento interpessoal. é. Quando a gente avalia de diferentes perspectivas, né? Pode ser da perspectiva da sociologia, de fatores de saúde mesmo, você ter alguém perto aumenta a chance, né, de você cuidar da sua saúde, ciclos de sono, tomar vacina. A simples presença de alguém junto com você aumenta a chance de você lembrar de fazer isso, né? Se alimentar melhor. Então, por isso que essas correlações elas já existiam, né? E elas vêm, e essas influências elas acontecem em várias direções, né? Então, uma das coisas que dá para a gente considerar é que os fatores são tão diversos que também não é só uma ida e volta, por exemplo, entre os relacionamentos sociais e a saúde. Inclusive, os relacionamentos sociais e a saúde são afetados por outros fatores. Tanto é que agora a gente está vivendo isso com a pandemia, né? Então, é claro que a pandemia ela acaba sendo um fator mais global que afeta como eu me relaciono, afeta a minha saúde, né?
Então, há a influência de fatores de diferentes ordens, né? De diferentes Uhum, patamares, né? uhum. Jocelaine, nesse grupo ou na tua experiência, né, o que que você percebe que fortalece as pessoas ou que elas conseguem eh, ter essa imagem objetivo de que é possível se fortalecer, é possível chegar na outra margem do rio, né? O que que você percebe que pode ser diferente, fazer toda a mudança, né? Fazer todo o giro, mudar a perspectiva dessas pessoas que hoje estão em muito isolamento, estão em muito sofrimento. Tem várias coisas. Uma que me chama muita atenção, eu acho que de todo mundo que participa, dos facilitadores que fazem junto os grupos, né? Que a gente tem tido várias experiências assim, eu poderia resumir na ideia de vulnerabilidade. Uhum, Porque normalmente as experiências boas para os participantes, para nós também, que quando a gente está lá como facilitador, né? É se colocar um pouco vulnerável, no sentido de se mostrar um pouquinho, de uhum, arriscar um pouquinho. No grupo, se for ali no grupo, eventualmente a pessoa também pode decidir fazer isso com alguém importante da vida dela. uhum, E passar pela experiência do acolhimento do outro, né? De me mostrei de uma maneira autêntica e isso foi acolhido pelo outro. uhum, Então, esse tipo de experiência é uma experiência bem recorrente no grupo, nesse grupo do projeto. Quando eu falo do grupo, é porque antes, né, da pandemia, nós tínhamos um grupo semelhante, só que para as pessoas atendidas ali no Centro de Psicologia Aplicada, né? uhum, Mas da mesma forma continua assim agora. Quando a pessoa se deixa vulnerável ao outro, no sentido de vou arriscar ser autêntico e ver o que, que vai dar. Em geral, coisas boas acontecem. O uhum, cuidado nosso, claro, é de ajudar a pensar em que ambiente, né, essa pessoa está, se é um ambiente que vai acolher mesmo, né? uhum, E uma coisa muito legal é que, por mais que a pessoa esteja vivendo muito sofrimento, ela sempre vai lembrar de uma experiência de que é ela, que a gente chama no melhor self, ou seja, é ela se sentindo muito bem, por mais que ela tenha experimentado muitas coisas dolorosas. uhum, E uma outra coisa que a gente vai conseguindo tirar do grupo é isso também, que é por mais que o seu ambiente possa não estar tão acolhedor, vamos pensar em uma pessoa que que talvez ela tenha passado ali batido, você não notou, mas essa pessoa é acolhedor, ela tem potencial para te acolher. E aí a pessoa dá o primeiro passo, identifica bem essa pessoa, dá o primeiro passo e coisas boas acontecem. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que parece que acontece magicamente, né? Mas tem um poder bem legal, assim, sabe, de melhorar os sentimentos, de trazer sentimentos bons, experiências boas. uhum. Eu acho que essa marca, né, da gratidão, da compaixão, nos faz nos fortalecer e nos faz uma saúde que nos permite melhorar em todos os aspectos, seja emocional, seja psicológica, né, emocional, ou seja física, no momento em que a gente também vai poder combater o nosso vírus, né, o vírus que queira se instalar na gente na medida em que estejamos com Uhum. a nossa saúde emocional mais estreitada, mais arranjada, né? E sabe, Jocelaine, eu fico pensando, quando você estava falando, né? Por mais que tudo esteja difícil, pense em algum momento em que foi possível superar, em que você percebeu-se forte ou que você reconheceu alguém que amparou, né? E eu fiquei me lembrando, já Sim. que a gente tem aqui, tá falando com um monte de gente que está da universidade também, alguns estudantes, quantas vezes a gente não foi fazer um seminário quando a gente era aluno ou quando a gente era professor, inclusive, né?
E que a gente fala, meu Deus, e agora, né? Nessa sala tão difícil, nessa turma que eu não conheço, e se eu enrolar a língua, se as coisas fugirem do controle, né? Aí eu me lembro assim, escolha alguém daquela sala com quem você tenha alguma possibilidade de se sentir confortável. Olha para ela, pede Uhum, ajuda nesses uhum. momentos, né? Quer dizer, isso acontece em diferentes dimensões da vida da gente. Desde esse momento desse afastamento físico, onde nós temos que reconhecer algumas pessoas que foram importantes na nossa vida e às quais nós pediremos ajuda, né? Até situações do mundo presencial, onde a gente encontra e precisa olhar no olho do outro, se sentir acolhido para continuar fazendo essa passagem, né? Continuar seguindo, né? Então, eu acho que não é tão presente isso na vida da gente se sentir desconfortável, mas ao mesmo tempo encontrar saídas. Nós encontramos saídas sempre. Nós precisamos reconhecer que Sim, saídas são essas. exato. E até o que nós fizemos em relação, a gente estava falando da psicologia positiva, que a gente pegou, adaptou um pouco, né, as propostas do Seligman a essas práticas na extensão aqui. E essa adaptação a gente juntou um pouco com a experiência da clínica, Uhum, pensando nos processos comportamentais que são processos comuns na mudança. Você pode ver várias pessoas atendidas na psicoterapia e elas passam por processos comuns na direção da mudança, de uma vida mais saudável. Então, um deles de diminuir, de ficar mais aberto para sentir suas próprias experiências, né? Eles chamam na minha área, eles vão chamar de esquiva experiencial. uhum, Mas esse nome é para dizer isso, que é uma abertura para sentir as experiências, sejam elas dolorosas, sejam elas agradáveis ou não. Então, esse processo de disponibilidade para sentir isso é um processo bastante comum na clínica, por exemplo, e que nós também adaptamos na situação de agora, né, do projeto. Porque tem coisas que você estava comentando que realmente não há uma solução. A solução é suportar, né? uhum, Suportar o desconforto de estarmos vivendo nessa incerteza, enfim, do medo mesmo, né? De perder pessoas importantes. Mas, então, esse processo de aceitar, de disposição para os sentimentos desagradáveis, ele é importante. Outro processo que a gente une também é o processo de se posicionar, né? Nós, às vezes a gente chama isso de eu X, mas que é o se posicionar, falar eu quero isso, eu preciso disso, eu gosto disso, é fazer o outro ouvir você, né? E esperamos que seja um outro bacana o suficiente para acolher isso, né? uhum, Mas esses processos também são comuns quando a pessoa está mudando numa direção boa, numa psicoterapia, uhum, né? E de integrar, então, tanto as coisas minhas que eu gosto e que eu não gosto, quanto em relação à aceitação do outro, né? uhum, Integrar também esse outro, ouvir o outro, coisas que me agradam e desagradam, né? uhum. E esses processos, a gente acabou fazendo uma adaptação e juntando aquelas técnicas da psicologia positiva nesse momento da pandemia, né? Uhum, uhum. Então, né, Jocelaine, você estava falando desse eu X, né? A expressão que você usou. E veja, né? Às vezes a gente se coloca numa posição como se o outro pudesse adivinhar as coisas que eu Uhum, estou passando. E a gente culpa o sim. outro porque o outro não adivinhou aquilo que eu estou vivendo, né? Quer dizer, a gente precisa aprender, inclusive, a se escutar e aprender a dizer: eu gosto disso, eu gostaria que fosse Uhum, assim, né? Será que você pode me acolher? Eu estou nesse momento, né? Sair um pouquinho dessa posição de que o outro tem que saber sobre a gente, né? Talvez nós tenhamos que saber um pouquinho mais sobre nós e aí termos uhum.
a possibilidade de pedir essa ajuda, né? De se colocar na condição do outro também facilitar para mim. Mas como que ele vai facilitar se ele nem sabe o que eu estou sentindo? Né? Então, nesse Exato. processo que você estava sinalizando da psicoterapia e dessa proposta, é um pouco também da gente aprender a se colocar na posição de eu comando a minha vida um pouco também, na medida em que digo para o outro qual é o meu nível de sofrimento e de possibilidades, né? Qual é o meu É. limite? Sim, isso apareceu um pouco nos relatos das pessoas quando nós propusemos a escrita da carta de gratidão, Uhum, porque a maioria das pessoas, esse sentimento de gratidão, elas falaram que era subentendido naquele uhum, relacionamento, né? uhum. Sim, Mas a gente presume assim, o outro sabe que eu sou grato, ou o outro sabe que eu estou gostando disso ou que eu não estou gostando. Mas a experiência de colocar isso, né, em sim. palavras e falar e esperar o que isso, de a maneira como isso vai impactar a outra pessoa, ela é uma experiência muito boa, que te faz Uhum, sentir vivo, assim, que uhum, dá uma uhum. adrenalina, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Ah, Jocelane, tem uma pergunta aqui pra gente, eu vou partilhar ela com você. Tem algumas pessoas que estão colocando uma série de coisas, mas eu queria que a gente começasse por essa, né? Nós ainda temos 25 minutos aqui, então nós vamos conversando, vamos apresentando algumas dessas questões para a gente explorar, mas uma delas é assim: o que fazer quando a pessoa não tem esse vínculo? Quer dizer, quando essa pessoa não tem rede social, ela não tem nenhuma rede de proteção. Então, como é que a gente pode, de alguma maneira, encontrar possibilidades para que essas pessoas, né, atravessem esse rio se elas se sentem assim tão vulneradas e tão sem nenhum lugar de acolhimento. Eu fiquei olhando as pessoas escrevendo aqui, queria vir falar que eu achei super legal que a Rita está aqui, a Ju Borner, as Ah, psicólogas de Londrina. que Muito legal! bom. Wesley de Campo Grande, tem vários nomes aqui de pessoas Aham. que estão longe de Curitiba, que legal. Bom, mas eu acho que essa pergunta eu também me fazia no começo dos grupos. E eu tinha até um pouco de receio de fomentar isso, porque eu tinha receio de que essa pessoa não iria identificar, que ela até iria ficar, né, deprimida ao constatar que não tinha nada na vida dela para se apoiar, ou que ela não tinha bons momentos para se lembrar. E uma surpresa para nós também foi que mesmo pessoas que tiveram uma história de vida incrivelmente difícil, assim, absurdamente difícil o que aconteceu, ela tinha alguém, eventualmente essa pessoa não estava tão próxima, mas ela tinha alguém que Uhum, ela se lembrava que era uma pessoa que deu acolhimento. Só que ela uhum, não, né, por N motivos, ela não poderia continuar aquele vínculo. Mas essas pessoas, eventualmente, elas existem no contexto uhum, geral e não estão sendo identificadas. uhum, Principalmente quando o sofrimento advém de pessoas que estão em condição de relacionamentos abusivos, né? Que sim, elas sim. vão ficando um pouco separadas das fontes de Uhum, apoio e, de uhum, certa forma, também desensibilizadas, porque ninguém pergunta isso para ela. Ninguém pergunta assim, com quem que você pode contar? Com quem que você gosta de conversar? uhum, Né? Quando a pessoa ela ficou muito imersa num contexto de relacionamento abusivo. uhum, uhum, E aí, quando a gente faz essa pergunta, por incrível que pareça, a pessoa lembra de alguém. Sei lá, por um instante ela se sentiu acolhida por tal pessoa. E ela também consegue lembrar de poucos momentos em que ela se sentiu bem, ela tem essa referência nela mesma. Ah, eu me senti bem, sei lá, andando com meu cachorro, eu me senti bem aguando a minha plantinha. Então, como que a evocação, né, a partir da pergunta que a gente faz, vai ajudando a pessoa a identificar, mesmo em contextos muito áridos. uhum, Então, essa pergunta, eu acho que, assim,
devagar, né, com todo cuidado. Se a gente for examinando, a gente consegue, junto com a pessoa, ir descobrindo quem são Uhum, esses potenciais amigos, né, para acolher. uhum, uhum. E aí essas fortalezas para que elas possam se sentir amparadas e darem conta desse momento de maior sofrimento, né? E eu queria lembrar, sabe, Jô, uma coisa para todos que estão aqui conosco, né? Que existem vários projetos na universidade nesse momento, existem várias possibilidades. Queria lembrar que, inclusive, no nosso site do Convida, nós temos vários endereços, vários locais de apoio, várias referências que as pessoas podem acessar online, telefones, podem pedir ajuda, inclusive para essas situações que você trouxe, dos relacionamentos abusivos, dos momentos em que essas pessoas se sentem completamente sozinhas e por conta disso, sem qualquer esperança, desamparadas, desesperadas, né? Existem uma série de possibilidades. E eu também queria fazer agora, né? Colocar uma possibilidade. Um outro projeto, que é o projeto que eu coordeno com a professora Maria Virgínia, chamado Luto e Prevenção do Suicídio, nós temos um e-mail, que é o Prevenção do Suicídio, né? Fica prevencão do suicídio, arroba ufpr.br, que é o nosso e-mail, e as pessoas que sentirem-se vulneradas, que gostariam de ter um contato, de ter uma escuta, elas podem mandar um e-mail. Elas escrevem e nós retomamos o contato com elas para o dia que elas acharem mais interessante, quando isso pode acontecer, se ele vai ser um contato por WhatsApp, se ele vai ser um contato pelo e-mail, né? Mas colocar para essas pessoas que existem possibilidades de acolhimento, né? Então, também respondendo àquela situação que nos trouxeram, tanto isso que a Jocelaine trouxe, de evocar na pessoa qual o seu conforto, que situação ela se sentiu acolhida e isso poder apoiá-la, como também usar dos outros projetos, como esse do mandar o e-mail para o Prevenção do Suicídio, né? Que eu acho que é uma possibilidade também de acolhermos essas pessoas, né? É verdade, nesses dias assim que as pessoas estão interagindo menos, é importante ficar alerta que tem algumas fontes em que elas podem procurar e buscar esse apoio institucional, né, formal, né, Uhum. que ele está ali mesmo quando a gente não está circulando tanto, mas é legal ter deixado esses e-mails, essas possibilidades de contato mesmo. Jocelaine, tem mais uma pergunta que veio para a gente que eu queria que a gente pudesse conversar um pouco, né? Eles estão trazendo para a gente assim: a maioria das pessoas idosas estão invisíveis dentro da casa e às vezes estão invisíveis no seu grupo mais íntimo, que é o seu grupo Uhum. de família. E aí, às vezes, não são pessoas submetidas a maus tratos, são pessoas que estão, né? Não está faltando comida, não está faltando cobertores, essas pessoas estão aquecidas, estão bem cuidadas, mas estão invisibilizadas, né? Como se o idoso não deprimisse, como se o idoso ele só está assim porque ele é idoso, ele quer ficar quietinho, né? Elas estão sem serem acolhidas por sua família. Como é que a gente pode ajudar essas famílias a fazer o acolhimento dentro dos seus pares mesmo, né? Dentro de sua casa? Acho que juntando com o que nós já tínhamos falado, né? Eu acho que quem consegue enxergar isso, às vezes um idoso nas famílias que está ali quietinho, aparentemente resistindo muito bem a tudo isso, mas a gente imagina, né, que a pessoa esteja se sentindo pelo menos sozinha, né, nessa Uhum, situação. É, eu encorajaria que a pessoa escrevesse alguma coisa, mandasse, mas não, o que a gente faz bastante, você acha uma coisa bonitinha e manda, né, por WhatsApp, né?
mas quando você faz sendo autêntico da sua perspectiva, falando para aquela pessoa, é, tem um poder de fazer a pessoa se sentir muito bem, né? Então, Uhum, são gestos simples, mas que eu acho que são bem importantes nesse momento, né? uhum. Porque quando eu falei do exercício da carta, curiosamente eu tinha feito para minha mãe. Ah, que legal! Nós facilitadores, porque nós facilitadores fazemos junto, né? O que nós propomos. E então eu fiz para minha mãe e ela estava numa situação assim, entrou a quarentena, foi ficando cada vez mais isolada fisicamente, né? Dentro de Aham. casa. E foi muito legal o impacto nela, né? De dela perceber que eu estava muito presente, que eu estava lembrando da gente, que eu estava lembrando de coisas que só nós duas iríamos lembrar, né? E aquilo enfim, é uma coisa simples, mas que diminui pelo menos um pouco, né? O impacto disso que você está falando, né? Dirigir uma coisa mais autêntica, mais específica para essa pessoa, né? Uhum, uhum. E às vezes passa tão despercebido, né? A gente acha que a relação não precisa desse cuidado, que eu não preciso dizer para o outro que eu gosto, que ele é importante para mim, porque eu já fiz isso, só eu estar do lado dele. Mas a palavra faz tanta diferença, né? Às vezes o recado, a escrita, o lembrar, você importa para mim, né? Você é uma dessas pessoas que me marcaram naquele momento que eu estava fazendo uma transição ou que eu estava muito vulnerada, né? Então, Uhum, retomar laços. E às vezes a gente acha que isso é piegas, né? Que isso é cafona. Nossa, imagina fazer isso. Não precisa, né? Precisa, né? Mediar pela palavra sempre é preciso. E quando a gente media pela palavra, a gente parece que afasta a dor, né? Afasta o risco, porque a gente encontra uhum. outras saídas que não sejam as saídas de sofrimento. Podem ser as saídas de encontro, podem ser as saídas de partilha. É. Muito bonito isso que você falou. Eu ficava um pouco receosa também, porque tem termos que vão ficando muito usados, eles vão ficando meio desgastados, né? Como esse, gratidão. Na última vez a gente falou para a pessoa pensar nos seus, fazer uma lista de seus 100 orgulhos, né? Escrever Ai, 100 que orgulhos que eu legal! tenho de mim mesmo. É, e aí, então, pode parecer, como você falou, eu ficava preocupada, será que isso vai soar uma proposta que pode ser meio piegas, que é isso? Só que, se a pessoa fizer de uma maneira autêntica, Sim. se não tiver sob controle do quem está olhando, por que que eu estou fazendo, se ela fizer aquilo de uma maneira autêntica, aquilo ganha um outro significado. E para quem está ouvindo, com quem você está compartilhando aquilo, né? Então, vale a pena, né? Dar esses passos na direção do outro, tentar, né? Quer dizer, a gente vai precisar também fazer o esforço de perder a vergonha um pouco, né? Fazer um esforço de se colocar também autêntico para si, né? Às vezes a gente é tão autêntico com o outro, mas nem sempre é tão autêntico consigo, né? Às vezes a gente consegue ter tanta compaixão com o outro, mas não tem nenhuma compaixão consigo, né? Então, parece um exercício de ver o outro e de ver a mim também, perceber-me enquanto eu estou me vendo, me potencializo, percebo das minhas capacidades e consigo superar, né? Consigo transformar essa dor num impulso de vida. E cuidar do outro também pode ser um impulso de vida, né? Ter essa compaixão e esse discurso afetuoso com o outro retoma vínculos. E eu percebo também um potencial que é nem identificável em mim, né? Que é o potencial da gratidão, né? Do apego e da solidariedade, né? Num potencial que nos resgata sempre a perspectiva do humano, da complexidade.
É verdade. É, é muito o que você falou. É, eu só vou conseguir me sentir diferente fazendo alguma coisa com alguém, Aham, alguém significativo, senão eu vou estar sempre me sentindo como a mesma pessoa, né? aham. Então, esses gestos, eles levam a sentimentos diferentes em relação a nós também, né? E esses gestos, né, Jocelaine, parece que eles não precisam ser grandes gestos, né? Podem ser gestos delicados, né? Pode ser o gesto pequeno, mas o gesto significativo. Como você falou, eu conversei, eu mandei uma carta para minha mãe e tinham coisas naquela carta que só tinham sentido para mim e para ela, porque só nós duas Uhum. tínhamos vivido isso, né? E são É. coisas muito interessantes mesmo. Eu me lembro, você estava falando de carta para a mãe, e eu estava me lembrando de uma também que uma vez eu fiz para minha mãe e foi assim impressionante. Eu escrevia para ela no Dia das Mães e para mim eram coisas tão naturais, mas quando eu comecei a escrever, eu identifiquei coisas que eu sou agora e que só sou porque eu vivi isso com ela, né? Eu me lembro Uhum. que é, a minha mãe nunca bateu em criança, eu nunca apanhei, né? E eu me lembro que a minha mãe não deixava ninguém bater em criança perto dela, né? Então, imagina, minha mãe é uma pessoa de 75 anos. Então, era comum antigamente você acreditar que bater Sim. educava. E eu me Uhum. lembro de uma vez no interior e uma criança chorava, chorava, e ela não teve dúvida. Ela foi lá, e era nosso vizinho, e ela falou: Ah, deixa ele brincar aqui em casa um pouco. Ela meio se meteu no que estava acontecendo com a família e tirou a criança, e a criança foi para nossa Uhum. casa. Então, assim, a mãe que estava estressada conseguiu dar conta das suas coisas, a criança ficou protegida conosco e ela não brigou com a mãe, ela não fez nada, ela foi lá e Uhum. propôs uma outra estratégia, né? E eu me lembro de uma outra vez também, Jocelane, que nós estávamos em casa e aí a gente escutou barulho no prédio e era um grito, era uma mulher pedindo socorro e o prédio todo silenciado, né? Ninguém sabia o que fazer, era de madrugada. A minha mãe não teve dúvida. Ela saiu, foi lá, bateu na porta, ninguém nem sabia que homem era aquilo, o que que ia acontecer. Quando ela Nossa. bateu a porta, o homem assim, ele saiu da sintonia que ele estava, né? Ele não sabia o que fazer, porque a vizinha apareceu. E a minha mãe falou Uhum. com muita delicadeza. Ela disse assim: Vizinho, você deixa sua mulher ir lá em casa só essa noite? Deixa ela só dormir essa noite lá em casa. Amanhã vocês conversam. A mulher, assim, a hora que a minha mãe abriu, ela já saiu e aí foi para casa e pronto. Depois outras coisas aconteceram, né? Mas eu fiquei pensando, né? Isso que a minha mãe fez e que eu partilhei com ela foi muito do que me conduz na minha vida profissional também, né? O cuidado da criança, o cuidado das mulheres. Uhum. E isso Sim. parecia algo tão pequeno para minha mãe, mas algo que foi todo o diferencial da minha vida. E ela só soube disso quando eu fiz a carta, né? Essa coisa da gratidão. É muito legal, adorei isso que você É. trouxe. Muito legal, né? Especificar assim, o que você fez me modificou em tal direção. Por mais que você deu um exemplo que é muito grande, né? Mas poderia ser também uma coisa menor, mas modifica a gente em alguma direção, né? É, é. A gente pode ter pequenos atos que fazem grandes mudanças, né? Que fazem a gente ter a decisão pela vida ou pela morte, né? E aí, retomando isso um pouco que você estava falando, você me falou esses dias, Jocelaine, de pessoas que estão mais vulneradas e porque elas estão sozinhas, né? Como pessoas que estão sem companheiros, sem amigos, sem contato e, portanto, se sentem arriscadas com a vida. E às vezes encontram na morte a possibilidade de sair da dor. E a gente precisa mudar isso, né? É, exatamente. Aí eu acho assim que institucionalmente a gente tem esses canais, essas possibilidades,
Mas também seguindo essa lógica, se cada um fizer um pouquinho, observar um pouquinho, né? Estreitar um pouco ali de quem está perto. É uma maneira de mitigar, não é uma maneira de resolver, mas de mitigar um pouco, né? Esses efeitos. Esse incentivo, né, a suportar desconforto, né? De alguma forma a gente vai tendo que compartilhar assim, olha, eu sinto tal desconforto, outra pessoa sente outro desconforto, como uma coisa que, embora não seja confortável, ela é parte da existência, né? Uhum. Então, isso também ajuda, eu acho, a, aos enfrentamentos que a gente tem que passar, né? E é tão legal isso, né, Jocelaine? Porque no momento em que às vezes a gente vive um ambiente onde tudo a gente tem que estar bem, tudo tem que estar certo, todo mundo tem que estar feliz, a gente tem que estar vivendo esse momento como se, nossa, não é nada, vai passar, né? É tão importante que a gente suporte dor e que a gente se fortaleça nessa dor, né? As coisas não são todo dia cor-de-rosas, as coisas não são todo dia azuis. Tem dias que as coisas são muito cinzas, tem dias que as coisas são muito nebulosas, né? Que as cores não estão Sim, claras. E aí a gente precisa suportar a cor não clara, a cor não definida, a cor não muito fácil de ser identificada, para que lá na frente a gente possa novamente retomar, entender e tomar sim, decisões quando isso esteja mais absoluto na nossa vida e não tão nebuloso, né? Jô, sim. nós temos agora 4 minutos para encerrar, né? E eu queria que você deixasse, se você quer complementar mais alguma coisa, né? A gente está trazendo, é, algumas pessoas estão nos trazendo, algumas contribuições e retomando isso. A live fica disponível, os nossos endereços também estão disponíveis no nosso projeto. O projeto do Cá Entre Nós, ele acontece toda semana. Também aqui nós estamos divulgando, pelo Convida e pelo Você Importa, né? Mas, Jocelaine, o que que você quer trazer para a gente agora nesses momentos finais? Queria agradecer a parceria do Convida, que é muito legal a gente compartilhar essas percepções que a gente está tendo do mundo que vai surpreendendo a gente a cada um minuto, né? E, então, agradecer a parceria de vocês para a gente tentando entender o que está acontecendo, uma forma de lidar com essas situações novas, né? É, quem tiver interesse no projeto, eu acredito que se colocar cá entre nós online, já vai chegar em algum link Uhum, para os encontros que acontecem nas quartas-feiras, das 19 às 20h15. Vai acontecer pelo menos até o final desse mês, aí a gente vai reavaliar, né? Com a pandemia continuando. uhum. É, e, e eu queria falar que, de alguma forma, se a pessoa começar a se sentir muito desanimada, né, que ela procure alguém, procure outra pessoa. Pode ser por meios institucionais, pode ser por meios informais, na família, nos amigos, né? Que é um momento que, para a gente não deixar que as medidas sanitárias de distanciamento social tenham tantas implicações num isolamento emocional, né, das pessoas. Uhum, uhum. Bom, eu queria, como disse inicialmente, agradecer muito a Jocelaine, que mais do que uma grande pesquisadora, né? A Jocelaine é uma amiga muito querida para mim, foi muito legal estar aqui. É uma pessoa com quem eu também já partilhei Sim. muitos momentos, né? E que talvez nunca tenha agradecido tanto, né, Jô? Mas foi muito legal. A gente É. partilhou momentos desde que os nossos filhos eram pequenos, enfim, a nossa graduação, os nossos amigos, mas dizer que a gente não está só. E aí, todos que nos assistem, recorram ao nosso site, lá vocês vão encontrar muitas informações. E eu queria muito agradecer a partilha
E lembrar isso, se a gente está nesse momento difícil, isso é para que a gente saia mais fortalecido, encontre outras alternativas e outras potências em cada um de nós. Gente, um grande abraço para a Jo, para todo mundo que nos assistiu. Muito obrigada pelas meninas que nos apoiaram e até mais. Tchau, Jo. Até. Tchau, eu tô lendo a Rita, tchau. Que fofo. Tchau. Tchau.